Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da Última Linha. Como vocês já sabem, o podcast da Última Linha é um podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo. Estamos aqui mais uma vez com o Vladimir, nosso apoio de mesa aqui, né, Vlad? Oh, Seja com bem-vindo mais certeza. uma vez. Obrigado, Du. Com certeza estamos aqui, né, para mais um podcast aí fantástico, né, com uma história linda, né? Que história a gente Sensacional. veio já Exemplo, né? batendo um papinho aqui antes, né, mas é uma história que vocês vão se surpreender aqui e vai ser bem, vai ser muito legal. Nós estamos aqui com o Márcio. Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes de qualquer coisa, fala pro pessoal de casa quem é você e o que você faz hoje. Tá, o meu nome é Márcio, né? Eu sou empreendedor e eu trabalho no ramo de autovidros automotivos. Então, vidros automotivos, pessoal. Se vocês precisarem aí, quebrou o vidro do automóvel, já sabem quem procurar. No fim do podcast ele vai deixar os contatos dele aqui, como que encontra ele, né? Mas acho que hoje, mais do que empreendedorismo, a gente vai falar aqui uma lição de vida, né, Vlad? Hoje que assim, o empreendedorismo, de forma geral, ele já é desafiador, né? Já é, já Assim, é. não é fácil empreender, ainda mais né, no nosso país ainda, com essa carga tributária, com esse monte de imposto, esse monte de coisa, então é difícil, né? Mas a história do Márcio é uma história assim linda, uma história de realmente de superação, é algo que tira o chapéu, viu? Não é fácil não, que esse homem passou. Márcio, então, Amém. conta pra gente aí, como que você vai parar nesse ramo de atividade? Você já veio contando um pouco pra gente no carro, né? Mas vamos contar agora pro nossos telespectadores aí. Sim, Como que você veio parar nesse ramo de atividade de vidros automotivos? Conta um pouquinho aí da sua história. sim. Então, eu comecei muito pequeno, né? Eu vim de uma família muito humilde e a gente era muito pobre mesmo e eu tive que ajudar minha mãe, né? Começar a trabalhar cedo para poder ajudar e trazer o sustento, né, para casa. Então, eu estudava de manhã e, e à tarde eu saía, né, com a minha carrocinha, ia pro ferro velho, pegava minha carroça e ia retirar sucata nas oficinas, nas ruas, é, enfim, e pegar minha sucatinha, né, para vender, para poder ajudar minha mãe, né, e pegava todo o dinheiro e entregava na mão da minha mãe, né, e minha mãe aí, ela fazia o nosso alimento lá pra gente comer e tudo e ajudar em casa, né. Eu É. tive que ajudar muito cedo, porque assim, eu não tive pai, né? É, minha mãe era meu pai e minha mãe ao mesmo tempo, né? Ela fez os dois papéis. E por isso que eu tive que ajudar ela, porque ela sozinha também não tinha condições. Então essa que foi a minha questão de começar a trabalhar cedo, né? E ir pra rua, pegar sucata. E, enfim, pode conseguir? Claro, pode. A Tá, gente tá. quer chegar lá Ah, até onde você saiu dessa parte aí, que tá. você pegava o papelão e foi se Hum, tornar aí um sim. empreendedor Empreendedor de no. sucesso. É, exatamente. Tá, então. E aí eu passava todo dia, eu passava nessa oficina. Eu ia lá retirar a sucata lá, né? E aí num certo dia o dono da oficina, né, o seu Edson, o seu Flávio, e ele pegou e falou, ó, chama sua mãe aqui, né? Eu quero conversar com ela, preciso falar com a sua mãe. Na hora eu fiquei até meio surpreso assim, tomei um susto, porque a minha mãe é linha dura, né? Ficou até com medo, Eu né? fiquei, eu fiquei com medo, porque eu falei, "Pô, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu vou apanhar." E minha mãe não alisava, não, ela batia mesmo, né? É, a Bíblia fala que a gente deve educar o filho com a vara, né? Mas minha mãe era com cinta, com o que ela tivesse na mão, ela batia. Então, eu não dava moleza. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus a cada surra que ela me deu, né? Porque ela me educou e me ensinou que tem que trabalhar, tem que acordar cedo, você tem que correr atrás, tem que trabalhar, ser um homem, né? Então, eu agradeço muito a Deus por isso. E ela me ensinou em tudo, e ela foi lá na oficina, né, do rapaz e conversou com ele, chegou lá, né, para minha surpresa, não era nada o que eu estava pensando. A gente sempre pensa o pior, não sei por quê, ser humano é assim. É.
Aí chegou lá, o rapaz falou, não, Dona Edith, eu quero ver se a senhora deixa ele trabalhar aqui com a gente, né? Pra ele aprender uma profissão, né? Ele vai limpar banheiro, vai varrer o chão, vai limpar os vidros e vai aprender a profissão. Aí minha mãe ficou super feliz, né? Falou, não, claro, claro que eu deixo, você vai tirar meu filho da rua, ele tá com essa carroça aí correndo um risco, aí perigo, né? Até risco de vida, é perigoso. Aí foi onde eu comecei a trabalhar lá com eles lá e aprendi a profissão, né? Que na verdade essa profissão para mim foi a minha faculdade da vida. Por quê? Porque eu não concluí os meus estudos, né? Parei na 7ª série e aí a profissão que eu tenho é essa. E tudo que eu conquistei até hoje foi através dessa profissão, né? Minha casa, carro, minha empresa, né? O prédio E, próprio. e Foi isso quando ele chamou sua mãe lá, Márcio, você tinha quantos anos mais ou menos? Você tem uma ideia aí? 13, 14, por aí. E aí você Eu já agarrou a faço oportunidade com é, unhas e dentes com unhas ali, e né? dentes. Eu falei, não, essa é a oportunidade da minha vida. Eu vou aprender essa profissão, vou mergulhar de cabeça. E aprendi. Aí depois de um tempo eu saí de lá e fui trabalhar em outras empresas. Aí rodei São Paulo. Aí trabalhei na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte, um monte de lugar. E cada empresa que eu trabalhei é um aprendizado. Todo lugar que você vai, você aprende algo novo e você vai usar na sua vida lá na frente, né? Muitas coisas que eu aprendi lá atrás eu estou usando hoje. E tudo, nada é em vão, tudo é aprendizado. Então, aí na última empresa que eu trabalhei, antes de eu abrir a loja, foi assim, eu não tirava férias em casa. Eu sempre vendia as minhas férias pro meu patrão, né? Porque para pegar o dinheiro, né? Aí eu falava, não, não, eu não quero ficar em casa. Eu sempre trabalhei, tirei férias trabalhando. Aí nessa última, você vê como Deus trabalha, o trabalhar de Deus. É, o patrão falou, não, você não vai tirar trabalhando, você vai ficar em casa. Aí eu falei, não, mas eu quero tirar trabalhando, né? Aí ele falou, não, não, mas não dá, não vai dar, você vai ter que ficar em casa. Eu falei, contrariado, fiquei. Só que aí eu falei, não, não vou ficar em casa. Eu vou arrumar algum jeito de gerar dinheiro. E aí fui para as oficinas, né? Porque esse ramo a gente mexe muito com funilaria e pintura. Porque a gente tira os vidros, né? Para poder pintar o carro, reformar o carro e depois a gente vai lá e coloca o vidro de novo. Então eu fui para as oficinas e ofereci minha mão de obra. Comecei a oferecer. E aí eu foi onde eu abri meus olhos, porque é assim, muitas vezes você trabalha aí 10, 20 anos numa empresa e você não enxerga o que está à sua volta, né? Às vezes a nossa cabeça tem que ser que nem um ventilador, né? Ficar para lá e para cá, você tem que observar o que está do seu lado. E a gente fica com aquela máscara de cavalo, né? Que você olha para frente e não enxerga o que tem do seu lado. E eu não enxergava. O meu mundinho era aquele. Eu achava que eu tinha que acordar cedo, trabalhar e não sair daquilo. E aí, graças a Deus e o patrão que me pôs de férias, eu fui para as oficinas e aí uma coisa que eu sempre fui muito bom foi de matemática, né? Que era a minha matéria preferida na escola. E eu memorizei a tabuada, né? Do 1 ao 10. Então, isso me ajuda muito a fazer conta, matemática, conta. Eu sou muito bom de conta, eu faço conta rápido, de cabeça. Então, aí eu fiz uma conta rápida, eu falei, meu, eu ganhava R$ 1.000 por mês na época. Quase 20 anos atrás, né? E eu falei, dá R$ 33 por dia. O mês tem 30 dias. Eu falei, não. E eu trabalhando para mim,
eu comecei a ganhar muito mais esses 30 dias de férias que eu fiquei em casa. Eu falei, não, tá errado isso. Chamou atenção, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não, não, não. Aí não voltei mais para a empresa. Quer dizer, só fui lá para pedir a conta mesmo, né? Falei, não, Aham. tô pedindo minhas contas, tô. E comecei a trabalhar por conta. Foi aí onde nasceu a MAV, né? A Márcia Autovidros. E aí eu comecei colocando os vidrinhos lá, eu tinha um carrinho, eu fazia o serviço móvel, né? Eu ia até os clientes e tinha um quartinho lá que eu colocava os vidros, guardava os vidros lá, e aí começou a prosperar e a coisa começou a caminhar e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí já não cabia mais lá no quartinho, e aí eu tive que alugar um salão, né? Onde eu montei a loja. Aí fomos, conseguimos alugar um salão e montei a loja lá nesse salão. E aí já comecei a ter Nesse, funcionários. nesse início, quando você ia com o carro ainda Hum, fazia móvel, você nem era o CNPJ ainda, ou você já abriu o CNPJ? Como que Não, não abri, não. você foi empreendendo Informal, né? mesmo ali informalmente? Informalmente, é. Depois Aham. que eu aluguei a loja, aí que eu fui descobrir que eu tinha que fazer o CNPJ, eu não sabia, que eu tinha que ter um contador, né? Porque aí eu comecei a ter funcionário e tem que registrar, tem que fazer tudo bonitinho, né? Sim. Senão, já viu, né? Então, aí eu abri a empresa. Aí até então, a minha esposa, ela trabalhava fora. Ela é modelista, né? Trabalha com moda. E ganhava muito mais que eu. E aí ela pegou e eu comecei, fui indo e a loja começou a crescer, prosperar. Aí ela chegou uma hora que ela veio me ajudar, porque eu não estava dando conta sozinho, né? Eu colocava funcionário, eu colocava secretária lá, mas não é a mesma coisa, né? E para cuidar do lado financeiro, tem que ser uma pessoa de confiança para lidar com dinheiro, né? E aí a minha esposa veio me ajudar nas finanças lá da empresa e financeiramente também, né? Ela comprou os primeiros carros, né? Assim, da empresa para trabalhar na rua, né? Porque eu trabalhava com o meu. Depois a gente já começou a comprar carro para os funcionários poderem ir até o cliente, tudo. Aham. E ela que me ajudou nessa questão. E aí juntou, nós dois juntos aí começamos a crescer, né? Começamos a crescer e aí chegou uma hora que a gente falou, Deus colocou no coração, vamos sair do aluguel. Nós temos que sair do aluguel, não dá mais para ficar aqui. Vamos para a avenida. Nosso sonho era ir para a avenida, né? Que nós estava numa rua erma, uma rua deserta, a rua que a loja estava, que foi onde que deu para Aham. alugar, né? Porque Sim. na avenida mesmo era muito caro, né, para alugar. Então eu consegui alugar naquela ruinha, que era uma travessa. Aí falamos, não, agora nós temos que ir para a avenida. Estamos bem. E aí começamos a procurar salão. E aí conversamos com o rapaz e ele falou que venderia o salão para nós, tudo, só que tinha que falar com a família dele, que ele tinha mais irmãos. E aí começou a meio que enrolar, né? E a gente ia lá e ele falava uma coisa, outra hora falava outra. Só que tudo é um trabalhar de Deus, né? Porque na nossa visão a gente pensa uma coisa, só que Deus, os planos de Deus são outros, né? Não é os nossos planos. E aí não deu certo isso aí. Aí fomos ver outro lá na Sapopemba, também não deu certo, por causa de documentação. Aí fomos ver outro na Aricanduva, também não deu certo, porque a gente percebeu que lá tinha uma rampa muito alta e lá dava enchente. Aí a gente já pulou fora também. E aí Deus preparou um terreno exatamente onde a gente queria, onde a gente tinha os nossos clientes. Porque os nossos clientes, a maioria, mexe com carro de leilão. Compra o carro no leilão, arruma e vende. E até hoje, os meus clientes são isso, são esses. São os caras que vai lá no leilão, compra o carro, reforma e vende.
E os vidros vem tudo, a maioria vem tudo quebrado. É onde eu entro, Tá. entendeu? Então, nós começamos a trabalhar e, e nesse sentido, aí Deus preparou esse terreno, a gente foi lá, viu a plaquinha, tudo, fomos na imobiliária, e na imobiliária o cara falou, tal, tem que falar com o dono, tal, vamos ver, tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, legal, você vê lá e me liga, né? Aí peguei minha esposa, falou, não, vamos voltar lá. E voltamos lá na plaquinha, né? E nós vimos que tinha uma casinha lá, uma edícula. Uma casinha bem pequena e tinha um morador lá. Daí nós batemos palma, aí chamamos o rapaz, ele falou, ah, tá. Eu falei, é sobre a placa, aí você tá vendendo o terreno, você sabe? Não, você conhece o dono? Não, conheço, é o Donizete e tal. Inclusive é da IBC, viu, Donizete? Ele é a esposa dele, lá o genro dele é baterista lá. E aí o que aconteceu? Fomos direto na fonte, né? Fomos no Donizete, chegamos nele, conversamos com ele e, ó, a gente tá interessado no terreno, tudo. Ele falou, não, legal, mas é que já tem uma pessoa na frente, né? Aí eu falei, não, sim, mas a pessoa deu sinal? Não, então fala, então tô aqui. Minha esposa já fez o cheque, falou, tá aqui o sinal. O terreno é nosso. E aí foi onde a gente comprou lá o terreno e construímos lá o galpão, né? 3 andares ali na Avenida Baronesa ali. E, e fomos para a sede própria. Construímos lá e inauguramos e entramos lá na sede própria, né? Agora estamos com a sede própria desde 2014, né? Agora em 2026 vai fazer 20 anos de MAV, né? Aham. Mas ali naquele ponto, já na sede nova, 10 anos já. 2024 fez 10 anos, que nós fomos para lá em 2014, né? Já estamos com 11 anos lá já, com a sede própria, para honra e glória do Senhor. Então, foi essa bênção aí que Deus me deu, né? Que, assim, tipo, quando eu penso em reclamar, porque a gente, né, é sempre É comum reclamando. do ser humano, É, né? É. aí eu falo assim, não, eu olho para da onde Deus me tirou e da onde Deus me colocou, entendeu? Então, eu falo, não vou, deixa quieto, não vou reclamar, não. Deus é muito bom, né? Porque o que ele fez para mim, eu não tinha perspectiva nenhuma. É, morava lá naquele barraco lá, pra você ter uma ideia, para mim assistir televisão, o meu vizinho tinha televisão. Aí tinha um barraco e tinha um buraco na parede. Eu ficava assistindo por aquele buraco na televisão do vizinho, nem televisão eu tinha. Aí o que eu costumo falar é assim, antigamente eu andava de carroça, hoje eu ando de HB20, entendeu? Então, próprio, carro zero. Então Deus ele faz umas coisas, cara, que a gente, cara, não dá para imaginar. E a gente fica pensando assim, não, porque Deus fazia só na época naquela época ele curava cego, naquela época ele curava paralítico, ele fazia surdo. Não, ele continua fazendo até hoje, ele faz, entendeu? É interessante a história do Márcio, porque Hum, conecta muito, eu tava comentando com ele, com a história do meu pai, assim, né? É É. muito parecido, assim, com o que meu pai passou, de sair do barraco da favela, de catar papelão. E meu pai, hum, ele chegou a empreender, não teve nenhuma empresa de sucesso, mas ele se arriscou aí durante a vida dele no empreendedorismo e ele não teve uma empresa de sucesso por falta de gestão mesmo, não se antecipar às coisas. Meu pai chegou a montar a videolocadora e acho que foi ali que foi o meu início como empreendedor também, que eu trabalhei lá. Aí ia contratar funcionário, o pessoal chegava e falava, meu pai falava, esse aí que vai ser o seu gerente. Era um moleque de 14 anos e gerenciar os funcionários, né? hum, Mas acho que ali foi o O start, né? meu primeiro start ali. hum, E ele chegou a ter 4 lojas da videolocadora, só hum, que ele não se antecipou que o negócio ia quebrar, porque o que começou a acontecer?
começou a vir um movimento de pirataria na época, e tava mais barato você comprar o filme na barraquinha lá do camelô do que você ir na locadora alugar. Os streams também, né? E depois, mesmo se não tivesse quebrado lá por causa da pirataria, não ia ter jeito. Depois ia vir o que aconteceu, né? Que aí quebrou todas as videolocadoras, mas quem se Antecipou. antecipou acabou não quebrando, porque mudou de ramo de atividade e Isso. tal. E meu pai, até por falta de malícia mesmo, de empreendedor, assim, eu acho que ele acabou não antevendo o que vinha pela frente ali e quebrou, né? Que foi um empreendimento que ele chegou mais longe, assim, no meu ponto de vista. Ele teve outros empreendimentos, teve padaria, né? Mas tudo acabou quebrando, né? Sim. E qual que é a diferença que eu vejo da história do meu pai para a história do Márcio? O Márcio, ele largou o CLT, vamos dizer, para poder empreender. Então, quando você está 100% focado naquilo ali, é diferente. Meu pai, ele nunca largou o CLT. Sim. Ele é confeiteiro, se Hum. aposentou como confeiteiro e ele sempre trabalhou na profissão dele e, paralelamente, ele tentou levar o negócio. E eu também, quando eu montei o meu negócio, que é a administradora, eu larguei o CLT e falei, agora eu vou me dedicar a isso aqui. E quando você se dedica, ou o negócio dá certo, ou dá certo, né? Que É. foi o seu caso também, né, Vlad? Tipo assim, não tinha plano A e plano B em paralelo. Tipo, o empreendedorismo era o plano A, né? É. Então você tinha que fazer acontecer. Eu acredito que foi isso que aconteceu com você, né, Márcio? Você se dedicou Foi. 100% ao seu negócio. A partir daquele momento que você saiu de férias lá, né? Sim. E falou, meu, é mais viável fazer os bicos aqui do que eu trabalhar no CLT, você começou a partir dali, vamos falar um pouco dali pra cá, que é quando você começou a empreender mesmo, dali Sim. pra frente você começou a se dedicar 100% ao seu negócio, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Foi Você dali pra você não frente. voltou mais pra trabalhar pra... Não, não. Aí eu comecei a trabalhar mesmo pra mim mesmo. Foquei nesse ramo, né? Aham, Que eu vi que dava dinheiro, né? sim, Ramo de carro dá dinheiro, cara. Tudo que você mexer com carro, mecânico, eletricista, vidro, meu, que você mexer com carro dá dinheiro. E, e é aquele negócio da matemática, né? E eu sou muito matemático. Eu falava assim, ó, entrou R$ 100 no final do mês, eu já tenho R$ 3.000. Entrou R$ 200, no final do mês eu já tenho tenho 6 seis. mil, aham. E, e por aí eu ia. Eu sou muito assim. Então, já fazendo conta sempre. Então, eu sempre penso assim, entendeu? Aham. E prosperar, né? Aquilo que Deus põe na sua mão, né? Aquela parábola dos 5 talentos. Deus pôs um talento na sua mão, Se você você enterrar... tem que voltar com dois, entendeu? Então você tem que prosperar o que Deus põe na sua mão, multiplicar, Aham. entendeu? Prosperidade. E aí você veio crescendo, mas quais foram as dificuldades que você teve aí no caminho, depois que você começou a empreender? O que que você traz aí como maior dificuldade, desde que você começou lá com o seu carro mesmo, fazendo na casa dos... até os dias de hoje, que agora você já tem empresa lá com funcionários. O que que você vê como maior dificuldade aí, Márcio, nesse período, né, desses 20 anos? Pessoas, funcionários. Essa é a maior dificuldade. Funcionários. Até hoje, não é fácil lidar com pessoas. É muito difícil. É. Complicado, cara. Tem um agora que saiu agora, que a gente teve que mandar embora, porque falta, não dá satisfação, Aham. não liga, não. Entendeu? Vai pro banheiro, não volta, esquece de voltar. Meu, Nossa. cara, é muito complicado. E olha que a gente lá, a gente dá a cesta básica. O cara chegar, você tem que chegar no horário e não faltar. Essa é a regra para você ganhar a cesta. Aham. Pô, é um ou outro que ganha, cara. Era para todo mundo ganhar, né? É um ou outro que ganha e os caras de hoje em dia, que nem você tava falando lá no carro, eu tava falando com a minha esposa, é melhor a gente buscar, tentar contratar pessoas que precisam. Quem são essas pessoas que precisam? Pessoa que vem lá do norte, meu, tá passando necessidade lá. Essa pessoa vai dar o sangue aqui para trabalhar. Agora os daqui é muito difícil, muito complicado. Eles não, é um ou outro que você pega que o cara se esforça para trabalhar, para ficar, mas que os outros não estão nem aí. Hoje ganha dinheiro na internet, ganha de Bolsa Família, não sei o quê. Os caras
Para eles tá bom, isso aí. E a cultura tá mudando também, né? Não sei qual que é a faixa etária dos seus funcionários lá de idade, né? Hum, Mas eu tenho 6 colaboradores. Você falou que tem 8 colaboradores lá, né? Na sim. administradora eu tenho hoje 6 funcionários. E os Uhum. meus funcionários, isso desde sempre, assim, de mais idade, quando eu contrato um funcionário que é mais de 40 anos, eu tendo a não ter problema se o funcionário quer fazer carreira lá com a gente, porque era outra cultura, né? Pra quem tinha mais de 40. Sim. Esses funcionários hoje que é jovens, quando eu contrato funcionário lá, tipo, da faixa abaixo de 25 anos, eles só passam lá pelo escritório. Dificilmente algum funcionário menos de 25 anos fica mais do que um ano lá com a gente. Né? Normalmente eles passam por ali só por uma transição mesmo, mas se eles veem uma coisa que é para ganhar R$ 100 a mais, eles vão sair para poder ganhar R$ 100 a mais depois. E tudo bem, porque é a cultura hoje de a pessoa se movimentar mesmo, né? Na época dos nossos pais, dos nossos avós, eles faziam carreira dentro de uma empresa, ficava 35 anos e se aposentava Sim. na mesma empresa. É. E essa cultura mudou, mas para o empresário isso atrapalha bastante, né? Porque a gente tem que estar sempre em treinamento, sempre desenvolvendo novos funcionários. Qual que é a faixa etária lá dos seus colaboradores, Márcio? É É, variado? 30 30? para baixo. É. Tem. Agora você falou de 40 e agora já vou ficar esperto, pegar É, mais velho, né? eu tenho 3 colaboradores lá acima de 40 anos, Uhum. e esses 3 eu não tenho trabalho com eles lá. Tipo, falo que Tem, são os meus melhores colaboradores, eles que cuidam do restante da equipe. Porque é outra, acaba sendo outra visão, né? Acaba sendo um pouco diferente, né? tem um filme, até fica uma indicação para quem quiser assistir, que é um filme fantástico, que chama Um Senhor Estagiário. É Nossa, uma, é é uma, bacana é uma esse agência. filme. Você assistiu esse filme? Já, é Esse bacana. filme ele Acho que conta É Robin Williams, o Robert Robert De De Niro. Niro. É o De Niro, é o Robert De Niro. Robert De Niro, ele é um senhor aposentado, ele tem mais de 60 anos, e ele entra abre uma vaga para um pleno lá, um sênior, né? Pra uma vaga sênior, e ele entra. Era mais para cumprir, assim, essas. Hoje as empresas têm muito essa coisa de cotas, né? Para a cota racial, várias cotas lá, e tinha uma cota lá que precisava ser para quem é sênior, né? E aí a gente contratou o cara. Meu, esse cara transformou a empresa. Com a Esse filme é experiência. Porque demais. assim, uma coisa, hoje, o jovem, ele tem o quê? A tecnologia ao lado dele. Mas a pessoa mais velha, né? 50, 60, essa pessoa ela tem experiência, Tem. ela tem a vivência de vida. Então, Hum. isso faz toda a diferença, né? E assim, você falou que a dificuldade é pessoas. Realmente, todo negócio é pessoas. Mas você já imaginou se empreender ficaria fácil se pessoas fossem fáceis de lidar, Sim. né? É. E outra coisa, o que que seria do chefe se todo mundo fosse chefe? Então, qual que é o grande desafio de quem empreende? É isso. Se eu estou hoje como dono da empresa, é porque tem pessoas que vão ser funcionários. Se todo mundo fosse dono, como que a gente trabalharia? Não teria como. Então, faz parte do jogo, é, essa diferença, essa falta de responsabilidade, porque às vezes é falta de responsabilidade, o cara não tem aquela responsabilidade como nós temos, Sim. entendeu? E você só chegou a ser dono de uma empresa porque você foi responsável desde o começo. O que que te abriu portas? O cara viu você passando e falava, cara, esse menino é pontual, ele passa aqui, cata todo o entulho aqui, os negócios aqui, né? Os papelões, as coisas aqui comigo. Então, aquilo abriu os olhos. Ali estava nascendo já o empreendedor. E alguém viu isso. E o cara sabia que não ia ficar com você para sempre, né? Então, é, eu falo, né? Até falei para. Eu tinha uma sócia, eu falava, olha, agradeça. Ela falava, é difícil, pessoas, tal. Eu falei, olha, agradeça, sabe por quê? Porque enquanto ela tiver com essa cabeça, você vai ser a dona. O dia que ela mudar a cabeça, você vai ser a funcionária dela. Então, isso pode mudar. Um dia pode ser o contrário, né? Sim. E assim, uma coisa interessante que você falou, e só complementando, é, hoje, por exemplo, você pega um cara que ganha R$ 1.500, um salário mínimo. Às vezes, para quem paga, é muito. Para quem está pagando, não é um salário, né? Porque tem os encargos, tem essas coisas, Vai dobrar, né? vai dobrar. Agora pensa assim, se a gente pegar 1.500, o cara trabalha hoje, o cara registrado numa empresa, ele vai trabalhar 240 horas. 240, se você pegar R$ 1.500 e dividir por 240 horas, dá R$ 6 a hora. É ridículo o valor. R$ 6. Você tá dando a tua vida, o seu tempo de vida por R$ 6. Puxa, mas eu preciso. Eu concordo. Mas
tem que buscar, é o que você fez. Foi bom, tá vendo? Ó, tem coisas que vêm pro bem. Você precisou daquele momento de férias para você poder sair do teu casulo lá, para você poder ir conhecer e ver que realmente você estava ganhando R$ 6, menos de 6, porque era 1.000 seu, então era menos de 6. Era R$ 3 por hora que você ganhava. Então, hoje, as pessoas que estão em casa, e se elas começarem, né? Quem não empreendeu ainda é CLT, e ela começar a fazer esse cálculo, faz esse cálculo. Às vezes é menos de um café a tua hora. Será que vale a pena? Será que não vale a pena você estudar, sair um pouquinho, às vezes, de uma rede social, dessas coisas que a gente perde tempo à toa, e começar a estudar para quê? Para evoluir? Então, isso é legal, isso é uma reflexão para as pessoas aí que estão nos assistindo, para realmente ver isso daí, porque eu acho que isso vai fazer diferença. Bons livros, né? A gente gosta de falar de empreendedorismo aqui, porque o empreendedorismo não tem nada a ver com o CNPJ, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas o empreendedor, para empreender, você tem que ter um CNPJ. E não necessariamente. O Márcio é um Sim. exemplo disso. Ele começou a empreender lá, e o CNPJ só veio não sei quanto tempo depois, né? Só Sim. veio bem depois, mas ele já estava empreendendo. Né? E muitos empreendedores hoje não têm CNPJ, já empreendem ali em casa, faz brigadeiro, faz alguma coisa, né? Na própria casa ali. Tem uma história que eu gosto, eu nunca contei aqui no podcast essa história. Mas é uma história que tinha uma pessoa que trabalhava na linha férrea ali no trem, ele era funcionário, e ele ia aposentar. E aí tinha que colocar alguém, tem que substituir o funcionário lá que vai aposentar. E aí contrataram um jovem lá, e aí falaram pro jovem assim, ó, quem vai te ensinar o serviço é o fulano de tal, que aí já tá aí com a gente 30 e poucos anos, tá aposentando, passou a vida aí com a gente, ele vai te ensinar o que que é o serviço. E aí esse jovem foi lá para poder aprender o serviço. E o que que era o serviço? Eles iam com a marreta, o trem estacionava lá e o trem só ia sair depois de não sei quanto tempo. Ele tinha que ir com a marreta e ele ensinando pro jovem, né? Aqui vai, o serviço é simples, você vem com essa marreta aqui, ó, vai dar 2 marretadas na roda do trem, vai na outra roda do trem, vai dar mais 2 marretadas na roda do trem. E aí passou o primeiro, o segundo, o terceiro dia e o jovem falou, nossa, mas é só esse aí o serviço, né? O serviço é esse. E eu me aposento daqui um mês e é você que vai tocar o serviço. E aí o jovem pegou e perguntou para aquele senhor que estava aposentando: legal, já entendi o serviço, aprendi já, mas qual é a finalidade? E aí o senhor que estava aposentando não sabia responder. Ele estava 35 anos fazendo aquilo E não sabia por que estava e fazendo. ele não sabia para que era. E o empreender é isso, né? Esse jovem já era empreendedor à frente do. Porque no terceiro dia ele já perguntou: mas qual que é a finalidade do serviço? É. Porque ele ia passar mais 30 anos ali, ia aposentar ali fazendo aquilo sem saber nem para qual que é a finalidade. É. E a gente tem muitas pessoas Curiosidade, né? que não tem assim, fala, mas eu vou fazer, tá me mandando, eu vou fazer, e aquilo que você falou, de colocar o cabresto mesmo aqui, e só ir e não saber nem o porquê, né, Sim. de estar fazendo aquilo. E conhecimento, né? Que o Vlad falou. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Você tem que. É o que Salomão, né, pediu para Deus. É. Eu quero conhecimento, sabedoria. É. Sabedoria, né? E você Eu. vê, né? Você já está com a empresa, com a sua empresa, há quantos anos que você já está agora com sua sede própria? Quanto tempo faz? Então, agora 2026 vai fazer 20 anos. 20 anos. E você sempre Graças teve a Deus. dificuldade com funcionários, né? É. Assim, a sua, vamos falar, a maior dificuldade no teu empreender foi o funcionar. Quando você virou o chefe, vamos falar assim, o dono da empresa, né? Então aí já entra o conhecimento, porque eu montei a empresa na raça, então não estudei, não fiz faculdade de administração, não fui pro Sebrae, né, fazer um curso para Gestão, essas coisas. administrar funcionário. Então, isso que me faltou. Eu preciso fazer isso. Porque você tem que saber lidar com funcionário, delegar, né? Delegar e o funcionário tem que fazer acontecer. Fala, ó, é sua responsabilidade e você tem que fazer acontecer. E tem que acontecer. Você trouxe um ponto super importante, Márcio, essa questão de ir buscar conhecimento, estar ampliando o conhecimento e ir atrás do Sebrae. Eu mesmo passei por uma situação parecida, né? Eu montei minha empresa em 2012 e em 2017 era eu e o sócio. Em 2017 meu sócio resolveu sair da empresa e me vendeu a parte dele, né? E só que meu sócio era do comercial, ele que fazia as vendas e eu era do administrativo, eu que mantinha os meus clientes lá. E quando meu sócio saiu,
tipo, eu fiquei sem chão, porque eu falei, agora a empresa não vai crescer mais, porque eu não sabia fazer o comercial. E a gente, como empreendedor, a gente não pode se dar o luxo de não saber algum setor, mesmo que a gente tenha quem faça pra gente. Mas a gente tem que Sim. saber a parte do financeiro, pelo menos um pouquinho, a gente tem que saber como lidar com pessoas, pelo menos um pouquinho, tem que saber o comercial, a gente tem que saber todos os setores da empresa, porque eu tive que buscar conhecimento na hora da dificuldade. Se eu tivesse buscado conhecimento antes, quando meu sócio tivesse saído, eu já sabia, não ia ter sofrido o que eu sofri lá, fiquei 3 anos sem crescer quando meu sócio saiu. E eu fui atrás do Sebrae, né? Fiz cursos de gestão lá. Aí acabei fazendo outros cursos que eu falei que eu precisava me aprimorar também. Fui atrás do comercial, mas acabei fazendo outros cursos. E para quem é empreendedor, acho que essa é uma das grandes dificuldades assim de empreender, é que você tem que saber um pouco de cada. É claro que você não vai. Tem gente que tem mais Uhum. facilidade com matemática, eu também tenho. E tem Uhum. gente que tem dificuldade com matemática. Você Sim, nunca vai se tornar sim. um expert em matemática se você tem dificuldade. É. Mas o pouco você tem que saber ali, o 2 mais 2, né? E o empreender é isso, né? Saber um pouco de cada. O Vlad também deve ter passado por isso ali, né, Vlad? E você vê, né? Hoje, o cara para empreender, qual que é a principal visão que ele tem? Ah, eu fiquei no ramo de salão de beleza há 25 anos. Então, muitas pessoas chegavam para mim e falavam, cara, você tá bem aqui, né? Graças a Deus eu vejo. Mas qual que era a visão dele empreendedora? Aí eu chego aqui, eu vejo o Vlad cortando 10 cabelos, ele cobra R$ 50, ele faz R$ 500 por mês. Ele fez R$ 500 no período que eu fiquei aqui. Então o cara olha isso, ele olha aquilo, ele não olha o resto. Só o que entra. Ele olha só o raso, né? Uhum. Então, e aí o cara, ele fica desempregado, o que que ele vai fazer? Cara, acho que eu vou cortar cabelo. Porque eu vi lá o Vlad cortando, e eu vi que ele tinha 10 pessoas no momento que eu fiquei lá, e ele cortou, ele fez R$ 500 num dia. Olha que beleza, vou fazer isso. Só que ele não esquece que tem um monte de coisa por trás disso. Então, é assim, primeiro que já começa assim, você tem o biotipo para aquilo, porque assim, vamos pensar assim, ó, um cabeleireiro. O cara fica 12, 13, 14 horas de pé. Será que você tem condição física de ficar esse tempo todo de pé? Já começa por aí. Né? Ah, eu quero montar uma padaria, igual seu pai montou. Você gosta de acordar cedo? Não. Então você não pode ter uma padaria, porque padaria você tem que abrir 5 horas da manhã. Então a gente tem que avaliar algumas coisas antes, mas é aquela empolgação. Empreendedor, muito empreendedor, ele fala, padaria dá dinheiro. E vai e abre. Ele não está preocupado com todo, ele não se preocupa com essas outras coisas. E a gestão é isso. Então, e eu, no meu caso, eu sempre fui muito da gestão. Eu sou mais da gestão do que da operação. E assim, uma gestão eficiente, eu vou te falar que é melhor do que uma operação eficiente. Eu acho que se for para escolher, os dois precisam, um depende do outro. Mas a pessoa que tem a gestão, ela consegue prever alguns acontecimentos, né? Foi o caso, por exemplo, do seu pai, né, da A locadora. locadora, né? Já haviam indícios de que a pirataria entrou forte, os streams começaram a vir. Então, era fato. Era assim, era questão de tempo que o Ia negócio ia quebrar, ia parar. quebrar. Ou ele poderia fazer uma locadora diferenciada. Talvez seria legal. Olha, a minha locadora é diferenciada, você vem aqui. Sei lá, criar. Nessa hora ele teria que criar. E ele não criou, né? Acabou Não, quebrando. e aí Então, quebrou. é importante fazer isso. Por exemplo, no teu caso, né, Márcio, você falou, a sua grande dificuldade é funcionários. Na faixa dos 30. E pelo que a gente percebe, talvez você continua contratando o pessoal na casa dos 30. Então, talvez o insight aqui, né? Talvez nesse podcast pode ter dado um insight para você, Sim. do tipo assim, cara, ou eu tenho que ir pro bem jovem ou pro mais velho. Pegar essa. Testar, né? Testar. Porque às vezes a gente não testa. A gente tem lá a gente faz o. Você tá no meio no olho do furacão, lá no meio do negócio, você não percebe essas coisas. Então, Sim. pô, não tá dando certo isso, a gente precisa mudar a rota, porque senão não vai, né? É. Então, fica essa dica aí, né, que Boa. eu acho que é legal, eu acho que talvez ver, né, Já O primeiro dia que eu anotei. cheguei no Sebrae, eu peguei uma consultora lá, que ela falou pra mim assim, me conta tudo aí do seu escritório, qual que tá sendo a dificuldade e tal, o que que você faz lá, o que que você... Porque minha esposa, depois que meu sócio saiu, minha esposa veio trabalhar comigo também, ela que se tornou minha sócia, né? Eu Uhum. falei, meu sócio tá saindo, mas eu não vou tocar a empresa sozinha aqui, eu preciso de alguém. Chamei ela que fazia mais sentido lá, e ela se tornou minha sócia. E aí a gente foi junto lá fazer consultoria no Sebrae. Aí contamos tudo pra ela, ela falou, sua empresa é a Marginal Tietê no horário de pico. E ela falou, sabe onde você tá? Lá num carro dirigindo lá, tipo, vendo se o trânsito vai. E ela falou, sabe onde que você deveria estar?
dentro do helicóptero com o comandante Hamilton, falando, ó, vira pra lá, vem pra cá. Sim. Ela falou, enquanto você estiver no carro lá, dirigindo, tipo, você né, que é o olho do furacão que o Vlad Você tá tá trazendo meio. aqui, você não vai conseguir crescer. Você tá desesperado lá. E é interessante, porque eu fiquei 3 anos sem crescer, e fui fazendo tudo, consumindo tudo do Sebrae, depois fui fazendo cursos extra Sebrae. Eu falei, meu, eu vou fazer essa empresa acontecer, né? E a empresa depois cresceu. Eu tinha 21 condomínios em 2017, quando meu sócio saiu. Fiquei com esses 21 até 2019, 2020, mais ou menos. E hoje eu tô com 80 condomínios lá na empresa, né? 80 clientes. E fiz o negócio acontecer, né? Mas depois eles me confidenciaram recentemente, agora um ano e pouco atrás, eu tive contato com alguns consultores lá e eles não acreditavam que minha empresa. Eles achavam que aquela ali tá tipo assim, tá fadada à falência. Ele vai quebrar, Vai não vai quebrar. conseguir. Só que se eles me falassem isso, talvez fosse o. Eu não teria conseguido mesmo. Porque eu falei, meu, se nem os consultores lá, eles nunca me falaram assim, ó, não acredito. Eles sempre me incentivaram, sempre. E isso é importante também, né? Você ter um incentivo. Porque se alguém fala assim, ah, você não vai conseguir, às vezes você larga e fala, não vou conseguir Com mesmo. certeza. E Acreditar, deixa né? pra lá. E as palavras da gente têm poder. Você Tem tem que falar palavras positivas, positivas. né? Se você Positivas. falar não vou conseguir, você não vai conseguir. Você já limitou, né? É, Você já definiu. não, eu vou conseguir. E para cima, para cima. E hoje na sua empresa é uma empresa familiar, né? Pelo que você falou. Então hoje é sua esposa, seus filhos Familiar. Então tá minha e esposa, tá meu filho, tá o Marcinho, a Raíssa. A Raíssa trabalha no escritório, o Marcinho já é vidraceiro, profissional, já ele que segura a rua para mim. A rua ele que atende. olha que legal. O meu irmão, e o meu irmão, o Marconi também. O Marconi tá lá comigo há 16 anos. Que bacana, O hein? Marcinho tá há 10 anos. Que legal, né? Tá vendo? Olha, você vê como. E assim, né? Você vê a importância, né? Que a gente vê na parte de empreender, tudo, mas tudo tem tudo uma história por trás, né? Você vê que quem foi a peça fundamental para tudo isso acontecer? Que lá atrás, a sua mãe foi a pessoa que nunca desistiu, foi a guerreira, que teve lá o barraquinho lá e correndo atrás, e te auxiliar, e te corrigindo, e te pondo no caminho. Então, para você ver como assim, né? é, como tudo tem um propósito, né? E ela Tudo. foi uma pessoa assim que Deus a tenha, né? Uhum. Mas assim foi uma pessoa que hoje assim a gente vê que o grande homem que você ela tem uma parcela, uma boa parcela aí de Muito grande. né, nessa sua trajetória, né? E que Sim, agora você tem que passar isso para os teus filhos, né? Tá sim, passando já, né? Já é sim. isso, com certeza. É, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não se desviará, né? É, E é ensinar os filhos e pra eles dar continuidade, né? Eu falo pro meu filho, quando eu tinha sua idade, eu não tinha perspectiva nenhuma. Não tinha pai, não tinha nada de herança, não tinha nada para herdar. Era o barraquinho que nós tinha e não tinha nada. Hoje, graças a Deus, o que que vocês têm, né? é, Tem os bens aí que eu conquistei, a, a empresa para você administrar, entendeu? Então, tá com a faca e o queijo na mão. É só tocar, É. entendeu? Eu falo isso pra minha filha também. Tipo Hum, assim, que ela tem que agradecer bastante, assim, porque hum. ela nasceu em outra fase, assim, do que eu vivi na minha infância, e eu imagino do que o meu pai viveu, assim, porque eu com também tenho que certeza. agradecer, porque eu vivi Isso em outra fase, foi, né? A foi. minha esposa costuma falar pra minha filha, assim, que a gente cortou bastante mato pra ela usufruir o que ela usufrui hoje, assim. E eu imagino que meu pai não cortou de mato lá, até Muito pra mais. eu, né? Por mais que eu tenha vivido em casa de aluguel também, mas nunca morei no barraco. Meu pai passou fome na infância dele, ele fala, eu nunca Hum, passei fome, graças a é. Deus, Hum. né? Então a tendência é a cada geração as coisas irem melhorando mesmo, né? Você vê que tempos difíceis fazem grandes homens, né? Isso daí, Sim, o tempo difícil ele forja a pessoa, né? Você comentou bastante aqui da Bíblia, né? E se a gente olhar, por exemplo, a história da Bíblia, ela é uma lição para nós, né? A Bíblia na verdade, é um livro para a gente seguir, para nos orientar aqui nesse mundo, né? E se você olhar, Jesus
Ele teve 12 funcionários, não teve? 12 caras que foi incumbido de levar a palavra, o evangelho para o mundo, né? Mas ele estava com os 12 CEOs, eram 12 CEOs, eram 12 caras especialistas. Se você Não. for ver, eram as 12 pessoas que, eu vou te falar, são os 12 improváveis. Se eu olhasse, eu falava, você tá louco, esses caras aqui não tem cabimento. Cada um tinha um defeito pior que o outro. E aí a sabedoria dele, a forma como ele tratava essas pessoas fez toda a diferença e fez esses caras. Porque assim, essa função foi. Né, ele teve um caminhar pequeno aqui, né? Jesus o período dele foi abreviado aqui. Mas esses caras levaram. Então, para você ver que, assim, quando a gente tem dificuldade com o funcionário, se você lembrar a história de Jesus, você fala, cara, ele estava com os 12 piores, que eram 12 caras que não dava, você não dava um, juntava os dois não dava um. E olha o que deu, né? Olha onde chegou, né? Então, tudo tem jeito. É só a gente crer, a gente dedicar tempo na pessoa, que com certeza vai ser bem legal. É o que tá lá também, né? De falar de amor ao próximo, porque é fácil a gente amar que ele está dentro do nosso teto, da nossa casa, a gente escolheu pra viver ali, que é a esposa, os filhos, né? É o mais fácil. Mas e o próximo mesmo, né? Esse que é o desafio. Esse que é o desafio. É o que a gente tem Ô, que. Márcio, e você hoje, né, você tem, na sua empresa, você pensa em abrir filiais, alguma coisa assim, ao ponto de, você acha que é possível? Primeiro, você acha que é possível e você tem esse pensamento em ter em outros locais, em outros estados, talvez até outros países, não sei. É. Se eu fizer o Sebrae, aí sim, mas por enquanto eu não tenho capacidade para abrir outra, porque eu tenho que gerenciar bem a minha, né? Essa que eu tô. E para fazer uma filial, né? Tipo McDonald's, tem que se preparar mesmo, né? Eu não estou preparado para isso. Mas Tem a sua que filha hoje, ela cuida da parte administrativa, né? A sua filha, né? cuida do escritório. Então, você está preparando ela, né? Ela pode ser a sua sucessora nessa parte administrativa, de Sim. gestão. Aprender a dar um treinamento. Treinar os funcionários primeiro para a loja caminhar sozinha. A loja tem que caminhar sozinha. Eu tenho que poder sair de lá, eu tenho que tirar férias e a loja continuar rodando sozinha, né? Que nem hoje eu não saio de lá, não saio, não tenho férias, não tenho nada. As férias que eu tenho é as emendas de feriado, né? Que nem teve agora no Carnaval, eu fechei e aí descansei 4 dias. Agora em abril vai ter outro feriado, a gente vai emendar também. São as emendas, porque férias mesmo eu não tenho, assim, a gente vai, tipo, tirar 30, 10, 20 dias de férias, né? A esposa me cobra muito que quer viajar, né? Quer conhecer outros lugares e a Acaba gente não não conseguindo. consegue sair de lá. Então, eu tenho que fazer a empresa rodar sozinha, com as pernas delas, para me poder sair. Você vê que essa é uma dor, né, de todo empresário, né? É o eu empresa, né? Se a eu não tiver, a empresa não vai. Vou te dar até um desafio aqui, depois você reflita. Eu fiz até recentemente um curso que chama Empretec, lá no Sebrae. Esse curso aí é o divisor de águas, eu costumo falar que é o Empretec. O Empretec você tem que ficar 7 dias dentro do Sebrae lá, todos os dias. Você começa, sei lá, acho que 8 horas da manhã, e você não tem hora para sair lá do Sebrae durante essa uma semana. E aí muitos empresários falam assim, mas eu não consigo ficar uma semana fora da empresa pra poder ficar uma semana fazendo curso lá no Sebrae, era uma desculpa que eu dei. Eu demorei tanto pra fazer o Empretec porque essa era a desculpa que eu. E toda vez que eu falava pra algum consultor do Sebrae, eu não consigo ficar uma semana dentro do Sebrae fazendo curso. A gente chegando 8 da manhã, ficando até a noite e a empresa. E aí ela falava pra mim assim: se você não consegue ficar uma semana fazendo o curso aqui dentro do Sebrae, você é o que mais precisa fazer. E eu falei, meu, eu preciso me programar para poder fazer isso. E aí ano passado, foi ano passado? Ano passado eu peguei e me programei no começo do ano e falei, eu vou fazer o Empretec. E fui e fiz. E ele faz tipo assim com a cabeça, assim. É um curso muito bom, né? Antes de você fazer o curso, você tem que se cadastrar lá, você passa pelo psicólogo para poder ver que se tá em condições de fazer, tem que passar pelo crivo do psicólogo deles, porque é bem intenso o curso, mas aí eles aprovando tudo,
vale muito a pena. E aí pensa aí, se Sim, se preciso. programa para isso, porque eu tenho certeza que se você fizer um Empretec lá, você vai conseguir ficar uma semana fora da empresa, vai ter que se preparar para isso. E após o curso, você vai conseguir se preparar para poder ficar uma semana, 15 dias, tirar férias, vai mudar e a chave vira. Sim, Né? E sim. fica de dica também para os empreendedores que estão assistindo a gente aqui, para quem já empreende aí, procura lá, Empretec do Sebrae, é um curso Eu sensacional. já tinha ouvido falar já. E lá os empreendedores lá da igreja, né? O Jean tá falando para mim, né? Márcio, hoje eu vou na empresa uma vez, 2 vezes por semana. Só. Eu vou lá, dou uma olhada, tal, tá tudo certo e vou embora. É isso aí. Aí eu falo, mano, eu preciso disso, cara. Eu preciso Você falou que fazer isso. precisa passar, né, com psicólogo no Empretec, então acho que eu queria fazer, já não vou conseguir fazer, porque não dá para ficar fora da empresa e não dá para. Mas assim, Márcio, tudo é planejamento, né? Eu vou falar de mim, o Du conhece um pouquinho mais, mas assim, eu sempre me planejei para estar o mínimo possível dentro da empresa, né? Tem o Jean que ele vai uma, 2 vezes na empresa. Hoje eu vou uma vez por mês, 1 hora por mês. E nem vou, às vezes eu ligo e a coisa acontece. Então, mas por quê? É tudo um planejamento. Imagina se nós vamos fazer uma viagem. Imagina se você vai fazer uma viagem. Se você não se planejar, essa viagem vai ser um fiasco. Você vai gastar mais, você não vai ficar num lugar legal, você não vai conhecer o que você quer. Agora, se você planeja, vai ser tudo vai ser tudo cronometradinho, como um relógio, vai ser muito legal, vai ser tudo certinho. Então, tem que planejar. Você tem esse sonho, porque assim, ó, a nossa vida, o nosso tempo hoje é escasso. Nosso tempo tá. A cada dia nós estamos tendo mais passado do que futuro. E aí, imagina você chegar. Eu fico imaginando assim, imagina você nos seus últimos dias de vida. Você tá ali numa cama de hospital, aí qual que é o seu pensamento? Nossa, minha empresa precisa faturar. Não é isso que você vai pensar. Você vai falar assim, poxa, eu devia ter feito aquela viagem com a minha esposa. Poxa, minha filha fez 15 anos, eu não consegui fazer uma viagem com ela, ou eu não consegui ter um tempo com ela, ou almoçar com ela, eu não consegui sair para almoçar com a minha filha. Eu tenho certeza que o que a gente iria pensar é a segunda opção. Exatamente como a música Epitáfio do Titãs lá que fala, Sensacional essa letra. né? Essa Ela letra fala exatamente isso, é que eu isso aí. devia ter amado mais, ter sonhado mais. Nunca vai falar que eu deveria ter empreendido mais, né? Ganhado mais. Não que O não precisa. empreendedorismo tem que ser algo para poder você viver melhor, para poder você, né? A gente até fala da última linha aqui, porque a última linha é ali o lucro Decisivo, da né? empresa ali, né? O DRE mesmo. Então a gente busca assim a última linha, mas não tem que ser tudo em função disso, né? A Sim. gente tem que empreender, mas tem que paralelamente ter o equilíbrio para poder viajar, para poder descansar, né? Isso que a gente defende aqui, né? De ter um lucro maior, aumentar os lucros, mas que a gente possa Desfrutar. desfrutar, exatamente a palavra, desfrutar desse lucro. Senão não faz sentido nenhum, né? Não faz. Faz sentido nenhum. Planejar, né? Uhum. Eu tinha uma sócia que ela era totalmente operacional, que é minha irmã. E ela é muito boa nisso, ela trabalha muito bem, ela é super operacional, sensacional. Só que a parte de gestão faltava nela. E aí, eu vim de uma empresa, então isso aí acabou ajudando. Então é assim, o que que falta, né? O que você comentou aqui, né? O que falta? Às vezes falta aquela pessoa da gestão de falar assim, peraí, eu vou preparar a gente pra gente ficar menos possível aqui. Então, como que eu fico menos como que você fica menos hoje na sua empresa? Cara, você precisa ter você precisa ter um plano B, um plano C, você tem que ter outras fontes de renda, até porque hoje a sua empresa, a tua renda familiar vem só de um lugar. Se essa renda um dia, Deus o livre, acontece alguma coisa e essa empresa venha ter dificuldade financeira, a família inteira está em risco. Então, você precisa pensar nessas coisas. Então, é importante o empreendedor ter esse pensamento, porque senão ele está com uma fonte de renda só. O CLT, eu tenho seguro, eu estou seguro porque eu sou CLT. Cara, você é o cara mais inseguro. O mais perigoso é você, porque o patrão pode chegar e falar assim: olha, estou mandando você embora. E aí, o que o cara vai fazer da vida? Nos primeiros 5 anos da empresa que eu tinha um sócio, a gente sabia que não ia conseguir tirar 30 dias de férias corrido, porque
administrar condomínio no começo do mês é muito fluxo. A gente tem que fazer boleto, fazer balancete. Então, no começo do mês é onde mais se trabalha em administração de condomínios. É onde o negócio gira. E depois, no fim do mês, o negócio vai suavizando, suavizando, para no começo do mês começar de novo. E aí era eu e meu sócio, o que que a gente fazia? Eu falei, meu, a gente tem direito também, como funcionário, de tirar 30 dias no mês, mas a gente não vai conseguir tirar 30 dias corridos. Então, eu vou fazer o seguinte: 30 dias, se a gente for dividir aí durante os 12 meses, como a gente tem em dois, eram 60 dias. Se a gente for pegar os 60 dias e dividir pelos 12 meses, vai dar 5 dias. Então, janeiro, eu tirava 5 dias. Aí juntava de segunda a sexta, mais o sábado, domingo antes, a gente acabava ficando 9 dias em casa. Fevereiro, ele tirava 5 dias. E aí, quando um tava, o outro cobrir. Então, todo mês a gente Pegava tirava uma semana uma todo semana. mês. Um mês era, quer dizer, eu tirava mês sim, mês não, e ele E ele mês sim, também. mês não. Então, todo mês um de nós dois tinha isso daí, aí a gente conseguia viajar, conseguia usufruir, né? E eram 5 dias, se for ver, mas eu conseguia fazer viagem até de 9 dias, porque eu pegava o sábado e o domingo antes, ficava o sábado e o domingo, a Isso. segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que era a minha semana, mais o sábado e o domingo É, depois. E a gente fazia, porque faz parte também, você tem que ter Sim. esse equilíbrio aí, né? E ir pro meio do mato, né? Esquece celular, Esquece, esquece, porque internet, senão não senão fez não nada, é né? Não férias. fez nada, Se é isso você levar mesmo. os problemas junto, É isso. você não descansa, né? Com Cliente te certeza. ligando, ô, meu, então era melhor você ter ficado, É. né? De preferência que você vá pra um lugar que nem pegue sinal. E o que o Vlad falou, né, é o tripé, né, que fala, né? Se você tem uma fonte de renda, você não pode, tem que ter duas ou três, né? Porque Sim. aí a mesa tá, ó, tá bem apoiada. bem apoiada, ou os quatro, né? Eu já pensei também em embarcar nessa dos clientes aí de comprar carro no leilão e vender, mas o tempo, o Então, tempo que não me ajuda. você sabe que eu tenho um amigo, ele é cabeleireiro e eu já contei essa história aqui, mas ele é cabeleireiro. E aí, na época do Covid, parou. O salão de beleza parou, assim como o meu, parou. Hum. Aí ele começou a trabalhar com pães, fazer pães. Ele cozinha muito bem, uma delícia. Só que assim, ele saiu de uma coisa que dedicava muito tempo dele, que era o salão, e ele foi para uma outra coisa que dedica totalmente dele, pães. Então, o problema do empresário, Ficou 6 que é por do meia empreendedor, eu dúzia. vejo assim, você tem que trocar, você tem que ter uma fonte, uma outra fonte de renda que você, quanto menos eu estiver, melhor. Então, às vezes, é, por que que hoje, né, eu falo e eu bato muito nisso, e hoje eu vivo isso, que é você investir hoje em investimentos, renda fixa, ações, esse monte de coisa. Por quê? Porque você vai lá, você estuda o investimento e você investe naquilo e acabou. O dinheiro vai trabalhar pra Ele vai você. trabalhar para você. Só que hoje as pessoas, elas querem caçar problemas, porque imagina, você hoje já operacional tá ali. Aí você vai para leilão, cara, você vai ter que dividir daqui a pouco você não foca mais na empresa de vidro, aí você está focando na outra, ou você para de focar na uma coisa, as duas vão ter problemas. Então, é ter negócio, é pensar, né? Por isso que a gestão é importante, por isso que às vezes eu e o Eduardo a gente tem uma empresa de consultoria de gestão, de financeira, de empreendedorismo, né? Para quem precisar, justamente por isso, para te dar um norte, para você chegar e falar assim, cara, que caminho eu devo seguir? Ó, tem esses caminhos. Você quer menos tempo ainda para tua vida? Quero. Então você tem esse caminho. Não, eu quero mais tempo. Então tem esse caminho. Então para você decidir. Márcio, a Mas gente tá enfim, chegando aqui ao final é, do podcast. Eu queria te agradecer. A gente Eu sempre que fala que o agradeço. convidado vem aqui, a gente sai daqui outra pessoa, sai né? Sai daqui mais conteúdo. transformado. E a sua história, nossa, sensacional. Eu queria agradecer aí de você ter dividido com a gente e dividido com nossos seguidores aí também, né? E queria que você deixasse um recado final aí pro pessoal, para quem tá começando a empreender agora, um recado de incentivo aí para não desistir, porque Seus acho que a sua. contatos, rede E aí deixar social. os seus contatos, como que as pessoas te encontram, qual que é o seu endereço da sua empresa lá. O espaço é seu agora. Tá, Hum. eu é que agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade, né? Eu creio piamente que tudo é movido por Deus, né? Espírito Santo toca no coração de um, tocou no coração do Vlad, no seu, aqui
desse espaço aqui, preparou esse dia. Deus já sabia que esse podcast ia acontecer hoje, nessa hora, nesse exato momento, ele já sabia de tudo. Sim. Então eu agradeço a ele, né? E assim, um recado para os empreendedores, para os empresários, né? Que vão começar a empreender, que eles abram o olho, né? Saia daquele mundinho, né, que eu estava e olhe em volta e procure sair do lugar. Tem que tentar sair do lugar e investir e ir para cima. E fé em Deus e ir para cima mesmo que consegue. Se você der um passo, Deus dá dois para você. Então Verdade. tem que ir para cima mesmo, porque senão a gente nunca vai crescer, nunca vai sair do lugar, vai ficar sempre na mesma, naquela mesmice e, e nada acontece, tá? Então é ir para cima mesmo e investir. E assim, falar da minha empresa, né? Eu tô ali no Parque São Rafael, né? Na Paulo Nunes Félix, 521, né? O telefone lá é 2012-2066. O site lá é @marcioautovidros.com.br, né? E tem as redes sociais, tem o WhatsApp, tem o Instagram, Facebook. É só dar um Google aí que você vai achar tudo. Dá um Google aí, colocar Márcio Autovídeos, tem tudo lá. Entrar no Legal. meu site, tem tudo lá. Bacana. E hoje você atende toda a cidade de São Paulo? Então, eu atendo a região da Zona Leste, Tá. entendeu? Porque se você vai para muito longe, eu já fui, mas aí você acaba perdendo o dia inteiro, entendeu? Então tem coisas que não compensa. Então é melhor Atende toda a Zona Leste, a então. Zona Leste ali mais que dá para atender legal, Ah, né? Porque serviço muito longe às vezes é muito gasto, muito tempo, pedágio, almoço e acaba fica ficando até mais caro pro cliente, né? É isso aí, então. É Muito isso. bom. Então, agradecer aí, pessoal. Agradecer ao Márcio, agradecer a vocês aí que tá acompanhando. Eu queria mandar também um abraço pro meu pai, tá sempre assistindo aí os nossos episódios. Hoje a gente acabou referenciando ele aí. Pai, obrigado aí de estar acompanhando. E para quem não me segue ainda, minha rede social, Instagram, @soueduardonascimento. Sigam também a nossa página da Última Linha no Instagram, Última Linha Oficial. E sigam e curtam também a gente aí no YouTube. Vladimir. As minhas redes é @Vladimir com 2 R's, Vladimir com 2 R's. E obrigado aí pelo podcast, né? Pela essa história incrível. E em breve estaremos E aí até a novamente. Até a próxima. próxima. Amém. Obrigado.